Olá, no estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, vídeo número 21. Precisamos, na terceira etapa, e eu quero recomendar a você que possa ver mais de 220 vídeos. Fala sobre o perigo da idolatria, sobre os falsos profetas, sobre a igreja que apóstata, as igrejas apóstatas, aquelas que se distanciaram de Jesus, e a igreja segundo o coração de Deus. É importante que você esteja na igreja. A igreja, ela nunca foi fundada, ela foi gerada em Cristo. E a igreja não é uma instituição humana. A igreja não tem um aval humano. A igreja não é minha e sua. Pelo contrário, a igreja somos nós. Deus é o dono da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Quem é o dono da igreja é Deus. Deus, ele detém a igreja. Segundo a ótica, ele é o dono da igreja e o seu filho é o cabeça. No estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, precisamos compreender. Nós estamos falando da ótica de relacionamento, namoro, noivado e casamento. E tem uma palavra que diz aqui, Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros. Amados, amemos uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. É um mandamento, porque o amor procede de Deus. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque todo aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. O amor consiste em quê? Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. Ele se tornou o Cordeiro Pascual, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Propiciação. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida de Deus. Por isso o amor consiste não em que amemos a Deus. Nós não amamos. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E a prova do amor de Deus é ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. É a propiciação. Ele tornou-se o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imolado, mas ninguém poderia ser levado à cruz e morrer para o nosso lugar. Somente um justo. E Jesus cumpriu, portanto, as justas exigências de Deus. Por isso, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós vemos João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. O amor, ele consiste em perdão, misericórdia, em você não ser duro, em você não expor o pecado de tal pessoa. Se você expõe o pecado, se você coloca, por exemplo, se você fica sabendo de uma notícia e você coloca em público, você não está amando. Você deve permitir que essa pessoa possa se arrepender e você não exponha o pecado. Assim como Cão, ele expôs o pecado do seu pai, de Noé. A nudez ele expôs e aí ele foi amaldiçoado.
não devemos expor o pecado de ninguém. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros, praticar o perdão. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Olha só, nunca ninguém viu a Deus, nunca ninguém viu, porque Deus habita em luz inacessível. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Por isso, namorado, ame a sua namorada. Noivo, ame a sua noiva. Esposa, ame o seu marido. Marido, ame a sua esposa. Nós precisamos amar uns aos outros. Por isso, se amarmos uns aos outros, é condicional, você ama. Se amarmos, você oferece perdão, você não expõe, você não fica falando para todo mundo do pecado, né? Daquilo que a pessoa fez. Por isso, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Isto é condicional. Nós devemos amar uns aos outros para que Deus permaneça em nós. E o seu amor, o amor de Deus em nós é aperfeiçoado quando nós amamos uns aos outros. Nisto conhecemos que permanecemos nele, em Deus, e em que Deus permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito, pelo fato de Deus ter nos dado o seu Espírito por meio de Jesus. Jesus nos concedeu Deus nos concedeu o seu Espírito por meio de Jesus. Por isso que Jesus veio a esta terra, viveu 33 anos e meio, morreu, ressuscitou e tornou-se e liberou o Espírito Santo. Deus, é Deus Pai, Deus Filho, e a força ativa de Deus é o Espírito Santo, que passa a habitar em cada um de nós, quando pela fé, no nosso espírito, no nosso coração. Mas deve ficar muito forte isso. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus de adoção. Por isso nós podemos clamar, Abba Pai, a invocar Abba Pai. Nós temos um Pai, que através de Jesus, nosso irmão mais velho, nós podemos também ter a remissão dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça, em nome de Jesus.